Meus caros fotógrafos e fotógrafas, que bom tê-los de novo aqui na Escola de Fotografia. Hoje eu resolvi atender um pedido de muitos alunos que acabam sempre comentando sobre o meu livro, Evo Ebaco. Ele foi a minha tese de mestrado na Universidade Politécnica de Valência. Ele acabou ficando um pouquinho extenso, um livro de quase 400 páginas, que algum dia eu ainda vou colocar em prática e vou conseguir ter o tempo necessário para fazer a tradução desta obra que me parece muito paradigmática e revolucionária para os termos tanto brasileiros quanto europeus. Hoje, então, vamos fazer um papo aqui um pouco mais pessoal, Eu vou abrir meu coração com vocês de alguma maneira, porque não me interessa ficar aqui fazendo vídeo para vender curso, Eu acho que não é esse o objetivo deste pequeno canal de interação que nós temos aqui na IGTV. Eu não gosto de ficar fazendo vídeo para vender curso. E aí, se me perguntarem, então, para que eu faço esses vídeos? Eu seria bem sincero com vocês e diria: para as pessoas, para os meus alunos, para os meus seguidores ficarem mais inteligentes. É tão somente por isso. Ou seja, eu não vou de maneira nenhuma ficar buscando aqui uma vertente comercial, uma exposição exagerada, ficar falando de curso, ficar falando de conteúdo. Um curso que tem um valor, em média, de R$ 4.500, a gente vai entregar totalmente gratuito. Eu acredito que estes pequenos vídeos sejam muito mais interessantes no sentido de funcionarem como aditivos, Aditivos de inteligência. Eu não acho que o retorno financeiro se dê aqui desta forma. Então, eu sou uma pessoa que está tentando compartilhar conhecimento e elevar por tabela o nível dos fotógrafos e das pessoas que trabalham com isso, Eu acho que são muitos assuntos correlatos aqui na IGTV, mesmo que a gente não fale necessariamente de fotografia e de técnica fotográfica, são coisas que sempre adicionam no sentir e na forma de pensar de cada um que trabalha com a fotografia. Então vamos lá, Evo Ebaco, do que eu falo então nesse livro, que ele tem tecnicamente 380 páginas e 115 fotografias, todas elas feitas em museus, tanto gregos quanto romanos. O Evo Ebaco, então, ele é uma teoria crítica sobre a arte, que fala, na sua segunda parte, sobre a fotografia. Por quê? Porque a fotografia acaba surgindo como a arte do nosso tempo. Da mesma maneira como no século XVIII, no século XIX, tínhamos uma vontade de fotografia, como a gente sempre comenta aqui nas aulas, porém não tínhamos os recursos técnicos para conseguir fazer acontecer essa vontade de fotografia. Velázquez, por exemplo, Millet, Daumier, Degas, todos eles pintam algo no sentido de você conseguir recortar aquele milésimo de instante e plasmar ele numa imagem. Porém, na época da pintura, não tínhamos a condição de ser tão precisos e tão fiéis quanto a fotografia nos daria a oportunidade a partir do século XIX. E essa teoria crítica visa desconstruir, por meio da filosofia, diversos entendimentos um pouco ultrapassados, tanto em nossa sociedade, em âmbitos artísticos, quanto em questões de crenças e de pensamentos já um pouquinho empoeirados. Essa teoria crítica, ela se assenta basicamente em três grandes pilares: transformação da moral humana, e por isso que a gente vai desde a época da Grécia, desde a época de Roma, atrás de certos tipos de hábitos, de certos tipos de comportamentos, para a gente ilustrar essa grande massa que aceita ou não determinado tipo de pensamento, que eu costumo chamá-la de inconsciente coletivo. Então, verificamos essa transformação da moral humana através de coisas que eram permitidas e já não são, ou se não permitidas, se não são bem aceitas uma exposição pública desse tipo de assunto. Também um outro pilar fundamental é a capacidade público-privada que possui a fotografia, aí já casando com todos os discursos de pós-modernidade, essa coisa de que a fotografia faz ser público de uma maneira muito mais fácil, algo que antes era quase intransponível para as pessoas que não eram muito íntimas. E nessa mistura público-privada, ela acaba sempre
privilegiando certos tipos de beleza e padrões de consumo. E o terceiro pilar, o controle social, onde a imagem é suficiente para nos fazer pensar que conhecemos, onde todo mundo se conhece ou todo mundo pensa que se conhece através da imagem. Se constroem personalidades virtuais, se vivem realidades digitais. Por isso que eu acabo chamando de controle social através da imagem, porque ela cerceia determinados tipos de campos de atuação. A fotografia permite o acesso, uma superexposição, uma superestimação da figura de uma maneira como não tínhamos até então. A imagem também ela é responsável então por diminuir a nossa liberdade, seja por câmeras de monitoramento, documentos de identidade que são pautados em fotografia, seja por qualquer outro tipo de instrumento que a foto possa fornecer. Por quê? Porque a foto mudou o nosso padrão de entendimento a partir do momento que poderíamos reproduzir com fidelidade tudo aquilo que o mundo nos mostrava. E este controle social, ele acaba sendo uma imagem de um privado insuperável, principalmente no século XXI. Tudo isso que a gente tendia a esconder, hoje está sendo super exposto para qualquer que seja a pessoa que clique no botão redondinho do seu Instagram. Trazendo também a ideia da pose, porque a pose é aquele instante onde a coisa real deixa de ser real. Então estamos posando para seguir uma tradição de consumo excessivo, uma tradição de beleza e qualquer outro tipo de ideais ligados à nossa cultura que nos fazem necessariamente querer transmitir a ideia de sucesso, a ideia de alegria e a ideia de bem-estar. E tudo isso será desvelado ao longo do livro Evo e Baco. São estruturas muito antigas, quase tradições religiosas, sejam nas crenças, sejam nos signos, sejam nos símbolos ou sejam nos estereótipos que advêm das próprias tradições, beleza? Ou seja, está tudo no mesmo engodo do Evo e Baco. Então, uma crítica das origens históricas, uma outra crítica às convenções sociais, que são os símbolos, são os tratados, são as nossas ideias, as nossas vinculações morais, que acaba nos levando sempre para uma tal religiosidade silenciosa, que está aí perdurando em todos os momentos, mas a gente acaba não vendo, mesmo com todos os avanços tecnológicos, mesmo com todas as capacidades científicas, como bem sabemos, hoje vivemos um obscurantismo moderno, onde existe a negação, existe a divergência e existe a ignorância stricto sensu, onde as pessoas não estão ignorando porque não conseguem, elas estão ignorando porque querem ignorar. E todas essas liturgias, esses ritos de passagem se escondem por trás de museus e de galerias de arte e da própria arte contemporânea, porque são liturgias, então, liturgias no sentido ritualístico, tá? Emprestadas da religião, emprestadas de um Vaticano que já tem 2000 anos. A crítica recai em cima disso, dentro da ideia de subversão desses redutos conservadores, porque para a arte já não cabe conservadorismo da mesma maneira como os museus tentam fazer, ou da mesma maneira que os museus tentam conservar. O auge do conservadorismo e dos rituais litúrgicos quase religiosos vai ser o lugar usado para a desconstrução desses paradigmas, através das estátuas humanas dentro desses ambientes mais do que clássicos. E aí, logicamente, como somos ocidentais, esse trabalho está feito em museus de Roma e da Grécia, que são os lugares, os dois berços intelectuais que mais nos influenciam. E aí, entrando um pouquinho nos institutos do livro, eu crio a figura do Homo Tecnológicos, justamente fazendo este paralelo com as estátuas humanas nesses museus tão clássicos, para reivindicar a moral do livro. Se nós, hoje em dia, Homo Tecnológicos, menos clássicos e menos livres, talvez, se nós trocamos a nossa liberdade por segurança, dentro de toda aquela ideia que já explicitamos brevemente sobre o controle social. As imagens permitem um maior controle social. E o Homo Tecnológicos, através de alguns fatores como a sexualidade, como a segurança, como o bem-estar, e inclusive uma cultura econômica, muito provavelmente se encontra menos livre e menos criativo do que eram os nossos ancestrais clássicos. Estamos com algumas
prioridades equivocadas como homos tecnológicos do século XXI. E qual que é a grande questão do Homo tecnológicos? Por mais que o Homo tecnológicos possua o polegar opositor e o telencéfalo altamente desenvolvido, ao que parece, ele já não exercita este tipo de capacidade e apenas pulsa. E o pulsar e o clicar estão limitando diversos tipos de abordagem, diversos tipos de alcance intelectual e uma plasticidade cerebral, seja quem for a pessoa, porque já não exercitamos tecnicamente as nossas manualidades e apenas pulsamos. Pulsamos o carro, pulsamos o teclado, pulsamos o mouse, pulsamos o smartphone, pulsamos o tablet, pulsamos o botão do elevador. Sério, de verdade, para um pouquinho de jogar PlayStation. Ele não tem nada pra fazer. Prioridade equivocada, que eu chamo de estado de romanidade, que eu acabo definindo como condição sociocultural, uma condição estética atual, e ainda a gente busque este ideal de beleza, de braveza, de fortaleza e até essa coisa um pouco primitiva e ultrapassada que leva um indivíduo a ser um pouco mais agressivo com o outro, mesmo que se habite uma mesma sociedade e mesmo que já estejamos carecas de saber que somos todos iguais. E aí esse estado de romanidade, apoiado num fenômeno que se fala muito no livro chamado pós-modernidade, que a gente não sabe quando exatamente começou, mas ele começou no sentido de haver mudado o nosso pensamento humano e no sentido de fazer com que a gente se comporte de uma maneira e nunca nos comportamos, afinal, até aqui, justamente nessa mistura do público-privado, onde as imagens jogam um papel-chave para essa questão. Se a pós-modernidade haveria começado com o iPhone 4 e o hardware de maior sucesso de vendas de uma fabricante hoje, que é praticamente sinônimo de pós-modernidade, a hipótese também de Viviane, foi a mulher que confessou para 8 milhões vendo ao vivo um talk show de que o seu marido sofria de ejaculação precoce e ela nunca teria atingido um orgasmo, confundindo totalmente este âmbito do privado insuperável, essa mistura que as imagens permitem entre público e privado. Ou se foi finalmente o nosso glorioso 11 de setembro, onde supostamente um senhor da caverna programou por muitos anos um atentado terrorista no coração do país mais hegemônico do mundo.